da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe. Tinha grande e alta muralha, 12 portas. Junto às portas, 12 anjos, e sobre elas inscritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 para leste, 3 para o norte, 3 para o sul e 3 para o oeste. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o que falava comigo tinha para medir uma vara de ouro, para medir a cidade, as portas e a muralha. Uma cidade quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a muralha, 144 côvados, medida de homem, de anjo, e a estrutura da muralha era de jaspe, e a cidade de ouro, semelhante a um vidro limpíssimo, e os fundamentos da cidade adornados de toda espécie de pedra preciosa, jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. E as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas pérolas a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não precisa de sol nem de lua para dar claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão mediante da sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. E as suas portas nunca se fecharão, nem de dia, nem de noite, nem de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. E nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem aquele que pratica abominação e mentira, mas somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, na outra margem do rio, a árvore da vida, que produz 12 frutos, o fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o seu nome, e não haverá noite, nem precisam de luz de candeia, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E me disse ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado o que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, ouvi e vi estas coisas, e quando ouvi e vi, prostrei-me diante do anjo que me mostrou as coisas para adorá-lo, e ele me disse, não faça isso, porque sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. E disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. De fora ficarão os cães,
feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém fizer algum acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos aqui. Se alguém tirar qualquer coisa deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas aqui. Mas aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Texto abençoadíssimo. Quando o apóstolo João escreveu esse texto, irmãos, a igreja cristã enfrentava terrível perseguição. Terrível perseguição. Uma sucessão, obrigado, minha irmã, uma sucessão de imperadores romanos atacou, perseguiu, humilhou, destruiu, arrasou a igreja cristã daquele tempo. E João, o último apóstolo vivo da igreja, foi mandado para o exílio, isolado em Patmos, como sinal, como símbolo de que não havia força, de que o Império Romano era capaz de fazer todo aquele movimento cristão parar. Foi um trabalho romano para impedir que aquela mensagem se alastrasse. Então João, já velho, já o último que restou, é colocado naquele lugar para ser impedido, para ser usado como símbolo de derrota, de prisão, para que a igreja ainda mais se enfraquecesse. Os filmes estão aí, os livros, para mostrar como os cristãos eram destruídos, os que não eram crucificados eram jogados aos leões, os que não eram jogados aos leões eram mortos nas arenas, os que não eram mortos eram queimados vivos, colocados como exemplo, e a igreja então foi massacrada, e a esperança foi se apagando como uma chama que desaparece à medida que a vela vai derretendo. E foi assim, foi nessa circunstância que João teve essa revelação. E esta revelação foi dada por Deus a João, para que todos pudessem perceber que o nosso Deus, irmãos, o Deus a quem nós servimos, ele é imparável, ele não pode ser parado, ele não pode ser impedido de agir, ele não pode de maneira nenhuma ser resistido, como as músicas que nós cantamos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. João foi preso, isolado, exilado, mas Jesus foi lá e encontrou com ele em Patmos, entregou para ele talvez a maior, a melhor, a mais espetacular, a mais extraordinária visão das Escrituras, que nenhum dos profetas havia tido jamais, com tanta clareza, com tanta objetividade, para mostrar o que Deus vai fazer no final da história. Então, Apocalipse, ao contrário do que muitas pessoas ensinam, pregam e editam com filmes e músicas, Apocalipse não é o livro do caos, Apocalipse é o livro da esperança, irmãos. Quando você vê um filme, você pensa em tragédia, você pensa logo na palavra Apocalipse. Apocalipse, na cabeça de muita gente, é a água invadindo o território, é o terremoto destruindo os prédios, são as pessoas correndo, os aviões caindo, todo mundo desesperado, desnorteado, caos na igreja, caos na política, caos na sociedade. A ideia do Apocalipse é isso, é o fim do mundo. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar dessa noite, meu irmão: o mundo não vai acabar, porque o mundo é sustentado pela mão poderosa do nosso Deus. Amém, meu irmão? Ao contrário do que muitos pregam, não haverá fim, nunca houve fim. O juízo de Deus nunca trouxe fim. Traz fim para o pecado, traz fim para o inimigo, traz fim para a injustiça. Mas Adão e Eva foram expulsos do Éden, e o Éden não foi destruído, nem o planeta. Houve dilúvio, milhares de morreram, mas quando as águas baixaram, o planeta estava lá. Houve muitos momentos de juízo bíblico,
em diferentes ocasiões da história, mas o mundo não acabou, porque não há homem, não há povo, não há tribo, não há país, não há bomba atômica, não há arma química capaz de destruir aquilo que o nosso Deus construiu. O único que tem poder para fazer e desfazer coisas é o Deus a quem nós servimos. Nada vai acabar enquanto o Senhor estiver governando. Nada será destruído enquanto a mão poderosa do nosso Deus sustentar todas as coisas. Então, o Apocalipse não é o livro do fim. O Apocalipse é o livro do fim do plano redentor de Deus. Como eu digo no seminário, Apocalipse é o spoiler de Deus. Deus vai contar o final da história para você. Como é que a história termina. Eu quero que você medite comigo hoje, meu irmão, nesse texto, para que o nosso coração se encha de esperança, porque nos últimos meses, nas últimas semanas e nos últimos dias, nós temos sido bombardeados por todo tipo de pensamento, vídeo, áudio, ideias, nos grupos, nos sites, nas mídias. Temos sido bombardeados por todo tipo de imagem, de ideia, de fim, de caos, de catástrofe. Talvez fosse isso que passasse pela mente daqueles irmãos na Ásia, na Europa, de que tudo chegaria ao fim e todos eles iam sucumbir, até que Deus se levanta e traz então a revelação do Apocalipse, para mostrar que nós não estamos andando perdidos. Hoje o Noblar publicou um texto no seu blog, no Globo, intitulado País à Deriva. O país está à deriva, mas a igreja do Senhor Jesus continua marchando firmemente na sua presença e as portas do inferno não prevalecerão. O país está à deriva, mas nós temos a bússola de Deus, que é a sua palavra. Amém, meus irmãos? Ele está nos guiando com a sua presença. O Brasil está à deriva, mas a igreja do Senhor Jesus segue caminhando na sua presença. E foi a mensagem de Apocalipse que trouxe de volta o foco que muitos irmãos estavam perdendo. E nós, às vezes, também perdemos o nosso foco ao achar que as coisas vão perder o seu rumo. Então, como eu disse, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Olha o que nós acabamos de ler, meus irmãos. Olha o que Deus está dizendo. Vamos tentar resumir com frases que nós possamos compreender. O que Deus está dizendo? Primeiro, Ele está dizendo, não tenham medo. A primeira coisa que João viu foi um trono. O Brasil está à deriva, o universo não, tem um trono e tem um rei sentado nele que é Jesus. Então ele viu um trono. Primeira coisa que ele viu foi um trono. Depois ele viu uma cidade. Deus está dizendo que eu tenho tudo pronto, preparado, não tenho plano B, nem tenho plano C, não tenho plano D, não vou inventar na hora, está tudo pronto. Depois ele percebeu que a cidade era gloriosa. Seja lá qual for a bênção que nós experimentamos nessa vida, qualquer uma, nada se compara ao que Deus tem preparado para nós, nada, nem nessa vida, nem no passado, nada se compara, ninguém experimentou, em época nenhuma da história, o que Deus está preservando para nós. Ele está dizendo, olhe para a cidade, ela é gloriosa, e o mais legal disso tudo, ela é cristocêntrica. Jesus é o sol, é a luz, é o dia, é o rio, é a árvore, Ele é a folha, Ele é a cura, Ele é tudo. Cristo é o centro de todas as coisas. Não é um efeito histórico, uma ideia que ficou no tempo. Olhem o texto, é Jesus falando, eu, Jesus, escrevo essas coisas, eu, Jesus, manda essa mensagem, eu, Jesus, estou governando, e prepare-se, porque eu, Jesus, em breve voltarei. Então ele vai falando para dar esperança, se o nosso corpo, meus irmãos, nos abandona nesse mundo, em breve nós teremos um corpo glorificado. Se não há remédio que nos cure, nós em breve comeremos das folhas da árvore da vida.
se não há palavra que nos traga refrigério, logo, logo a água fresca, gelada do rio da vida trará refrigério ao nosso coração. Se não tem casa para nós aqui, há uma casa para nós na eternidade preparada pelo Senhor Jesus. Ele está dizendo, ele mesmo, não é um profeta, não é um sacerdote, não é um pastor, Jesus está falando, creiam em mim, tenham esperança, porque lá no meio da praça está a árvore da vida, eu estou lá, brilhando como o sol, nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá guerra, nunca mais haverá nada que nos impeça de viver na presença do Senhor. Então, meus irmãos, o livro de Apocalipse levanta a nossa esperança, aleluia. Por que as pessoas não leem Apocalipse? Ou porque têm medo, ou porque são ignorantes biblicamente. Por que os pastores não pregam, pastor Samuel? Porque não creem, porque não sabem. Nós temos que admitir isso. Temos que admitir isso. Muitos não pregam sobre isso porque não creem. Ficaram materialistas. Sua mente ficou cauterizada. Não conseguem pensar em mais nada além dessa vida. Não creem. E o apóstolo Paulo já nos ensinou que se Cristo só serve para nós nessa vida, então, meus irmãos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E muitos não ensinam porque não sabem. E quando sobem no púlpito, ou entram nas classes de escola dominical, ou nas salas do seminário e abrem Apocalipse, confundem mais do que abençoam, perturbam mais do que edificam, se achando mestres espetaculares, como o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, muitos confusos porque se acham os mestres. Então, estamos atrás de quê? De um livro de magia? Estamos atrás de segredos embutidos? O que é isso? Nós somos agora maçônicos, estamos procurando pistas dentro da Bíblia? Não, irmãos. Apocalipse é claro, de ponta a ponta. O inimigo será derrotado e Jesus prevalecerá. Amém, meu irmão? Seja por código, por número, por cor, por nome de pedra, por nome de gente, seja lá qual foi a ferramenta literária que o profeta usou. Apocalipse tem que ser lido, porque ele nos lembra todos os dias que nós somos crentes, servos de Jesus, e aconteça o que acontecer, nós estamos do lado dos vencedores. Então, Apocalipse é um livro para edificar, e não para perturbar. Toda teologia que traz confusão não serve para a igreja. Teologia boa é a que edifica, é a que abençoa, que constrói. Nós podemos até admitir que algumas coisas dos livros nós não entendemos. Há textos controversos, há figuras difíceis de interpretar, mas no cerne, no geral, de ponta a ponta, a mensagem é uma só. Um abraço para o pecado, adeus Satanás, glória seja dada para sempre ao Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Apocalipse é um livro que fala de Jesus e da igreja. Não é sobre o diabo, irmãos, amados irmãos, meus queridos irmãos. A Bíblia é um livro sobre Deus. A Bíblia não é sobre Abraão, sobre Davi, sobre Noé, sobre Moisés. A Bíblia é sobre Deus, é a história de Deus, é o plano de Deus, é a graça de Deus, é a redenção de Deus, e Apocalipse é o livro de Jesus. Jesus abre, Jesus fecha. Eu sou o princípio e o fim, primeiro e último, o alfa e o ômega. Ele começa, ele termina. Ele abre o livro dizendo, as igrejas são os candeeiros, eu ando no meio delas, os pastores são as estrelas, eles estão todos na minha mão. A Bíblia diz que ele derrotará o inimigo com o sopro da sua boca. Então não é uma história sobre o anticristo, sobre a besta que saiu do mar, sobre o dragão, sobre chifre, não, a história é sobre Jesus. E quantas vezes nós lemos esse livro e vemos os filmes, e lemos outros livros, e quanta ênfase se dá a Satanás. E queremos saber, cadê a besta? Cadê a besta? No Congresso tem um monte. Cadê a besta? Cadê o inimigo? Cadê o chifre? E ficamos procurando. Meus irmãos, nós não temos parte com o inimigo. Nós somos servos de Jesus.
Nós seguimos a Jesus, nós amamos a Jesus, nós vivemos para Jesus, e que coisa boa é saber que no final, quando tudo terminar, Jesus vencerá. Então não é uma história sobre Satanás, sobre o mal, sobre as trevas, cavalo amarelo, cavalo azul, cavalo branco, são detalhes, trechos do livro que mostram os juízos de Deus, os flagelos, os animais, as figuras, mostram como Deus cumprirá a sua palavra. Todas essas figuras foram colocadas ali para nos encher de esperança, para dizer que o mal se levanta violentamente, mas ele não será suficientemente poderoso para resistir ao nosso Deus. Ele será derrotado, eliminado, aniquilado, destruído, perderá o seu poder, a sua força, não conseguirá. Ele vai tentar, ele vai se esforçar, mas no final, meus irmãos, ainda que todo o planeta se reúna, Jesus o eliminará com apenas o sopro da sua boca. Isso mostra que nós estamos do lado de quem tem muito poder. Então não é uma história sobre Satanás. Não quero saber se o Schwarzenegger é Satanás, né? Se o Al Pacino é Satanás, se o De Niro é Satanás. Todos esses filmes sobre Apocalipse, todos eles são centrados em Satanás. É Satanás tentando arrumar uma mulher para nascer o anticristo, e todo mundo preocupado, onde nasce, nasce ali, nasce aqui, nasce acolá. O apóstolo João, que escreveu esta obra, também vai dizer: filhinhos, não se engane, o espírito do anticristo já opera. Independentemente dele ter nascido, ter encarnado, se é homem, se é sistema, se é governo, se é bicho, se é isso, se é aquilo, o espírito do anticristo já opera. O mundo se opõe ao anticristo, o mundo se opõe a Cristo, os governos se opõem a Cristo, a justiça se opõe a Cristo, tudo se opõe a Cristo. Na verdade, o espírito do anticristo já opera, mas a Bíblia vai nos afirmar em Apocalipse que o anticristo, Satanás, o pecado, a besta, o lago de fogo e todos os seus seguidores, todos eles serão destruídos na presença do nosso Deus. E o livro é sobre Jesus e a igreja. João vai dizer: eu vi a multidão dos redimidos. Olha, João viu, e nós estamos naquela foto. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Nós estamos naquela foto que ele viu lá, naquela imagem, seja lá o que ele viu. Eu vi a multidão dos redimidos, eu vi eles entrando com as suas vestes brancas, e eu perguntei: quem são eles? E o anjo disse: são os que venceram pelo sangue do Cordeiro. Somos nós, meus irmãos. Nós podemos levantar a mão nessa noite e dizer: glória a Deus. Somos nós que estamos lá. É o livro que fala de Jesus, do seu poder e da vitória que nós conseguimos pelo sangue do Cordeiro. Não somos só nós aqui não, somos nós e todos os que creram, de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Como diz a música do Vencedores: no tempo e no espaço, muitos virão te adorar. Todos nós juntos. Que bacana, do jeito que nós somos, com problemas, com dificuldades, com pecados, vacilantes. Não foi a nossa força, nem a nossa obra, nem a nossa virtude. O que nos salvou foi o poder do sangue de Jesus. É sobre isso que Apocalipse fala. Essa é a revelação que o texto nos traz, a clareza. Então, meu irmão, não se deixe abalar pelas delações, pelos presidentes, pelo Congresso, pelas notícias. Nós somos crentes, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa pátria não é aqui, meus irmãos. A nossa pátria não é aqui. Nós aguardamos a cidade santa. Ela virá na nossa direção e é lá que nós vamos morar. Amém, meu irmão? É lá que nós vamos viver. É lá que nós vamos viver. O propósito do livro é mostrar a vitória de Jesus. Coisa boa é nos lembrar a cada dia que Jesus é vencedor. Jesus não é falho, não é homem, não é como nós. Triunfante a sua glória. Vencerá. Não existe uma luta do bem contra o mal. Não tem luta, não tem guerra nenhuma. Jesus é o rei para sempre, de século a século.
Portanto, o propósito de Apocalipse é gerar encorajamento. Quero que você saia daqui hoje encorajado, meu irmão. Vale a pena servir a Jesus. Você pode repetir isso comigo? Vale a pena servir a Jesus. Você pode dizer novamente? Vale a pena servir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você se sinta encorajado a servir a Jesus de todo o coração. É um livro para nos dar encorajamento, força, graça, disposição para trabalhar, para amar o Senhor, para adorar, para cantar com alegria. Coisa boa. Você chega aqui cheio de problemas. Estava ali conversando com a irmã Felipe, com a irmã Lígia, as nossas dificuldades físicas, familiares. Chegamos aqui cheios de problemas e pensamos em tudo o que acontece ao nosso redor, mas então fechamos os nossos olhos e nos lembramos que a Jerusalém celestial nos aguarda. Então temos força para cantar com alegria, amém, meu irmão? Temos força para abrir a boca e dizer glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Foi por causa de um livro como esse que crentes glorificaram a Jesus nas arenas, na cruz, amarrados em tochas. Quando você vê o clássico de Hollywood, Covardes, um filme dos anos 50 ainda, que fala exatamente da perseguição de Nero aos cristãos. O filme começa com Calígula ameaçando um senador que era cristão, e ele pergunta, por que os cristãos não gritam enquanto morrem? Porque os cristãos estão olhando para a eternidade. Por isso que o nosso irmão apedrejado, enquanto o seu corpo era dilacerado por pedras no livro de Atos, ele viu o céu aberto, meu irmão. Ele viu Jesus olhando para ele. Ele viu Jesus na sua direção. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego, no meio da fornalha, viram o Senhor andando ao seu lado. É por isso que nós podemos chegar aqui num domingo qualquer, com todo tipo de problema na nossa cabeça, podemos fechar os olhos e ver o nosso Cristo glorificado. Podemos nos lembrar que em breve teremos um corpo glorificado, uma vida redimida, e podemos abrir a boca e dizer, vem Jesus, ora vem Senhor Jesus, porque nós te aguardamos, o nosso coração se alegra. O que o livro de Apocalipse nos revela, irmãos? Todas as coisas que ele pode nos transmitir. Poderíamos ficar aqui meses estudando Apocalipse, analisando os símbolos, as cores, os dados, os métodos, os modelos de interpretação, preterista, futurista. Mas não é esse o caso. O que ele nos revela imediatamente, pela nossa simples leitura como crentes, o que ele nos revela? Algumas coisas. Primeiro, Jesus tem o controle da igreja. Amém, meus irmãos? A igreja não pertence a homem nenhum, ela pertence a Jesus. Ninguém manda nesse negócio. Jesus é o dono da igreja. Ele tem o controle da igreja, ele é o Senhor. Por isso as cartas, o livro abre com cartas. Escreve ao anjo, escreve aos pastores. É o dono da igreja falando com os seus servos. É Jesus, é Jesus. Jesus é o rei. Jesus é o rei, ele precisa ser exaltado entre nós, ele é o rei, ele é o dono da igreja. Então não adianta a gente ficar aqui romantizando, as igrejas não é mais a mesma, as igrejas estão com problema. Meu irmão, cairão os pastores, Deus levantará outros, cairão as denominações, Deus levantará outras, cairão as igrejas, Deus levantará. O nosso Deus é imparável, ele nunca será parado. A igreja pertence a Jesus. A igreja pertence a Jesus, ele é o dono. Então, antigamente, quando eu era mais jovem, a gente estudava de forma equivocada, sem orientação, sem ajuda, sem apoio, sem bibliografia, sem sabedoria, e a gente achava que as denominações eram uma derrota, as igrejas estão divididas. Não, meu irmão, as denominações é uma vitória, a diversidade, os lugares, o alcance, os estilos, as culturas. Então uma denominação diz, nós temos a verdade, Deus abre outra. Outra denominação diz, nós temos a revelação, Deus abre outra. Outra igreja diz, nós adoramos direito, Deus abre outra. Outra igreja diz, não, só a gente que ora, Deus abre outra. Outro diz, não, só a gente que ensina, Deus abre outra. Deus nunca dividirá a sua glória com ninguém. Só Ele receberá a glória.
Então essa diversidade mostra que Ele tem o controle da sua igreja. E o livro de Apocalipse é claro, ele diz: as igrejas são lâmpadas e eu ando no meio delas, os pastores são estrelas e eles estão todos na minha mão. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse também mostra que Jesus tem o controle da história, do mundo, das nações. Os homens acham que o Brasil está à deriva, mas Deus está governando poderosamente. Todas as nações lhe pertencem, todas elas estão debaixo das suas mãos, Ele as controla, Ele as dirige, Ele as governa soberanamente, soberanamente. Eu me lembro quando eu era mais novo, na Assembleia de Deus ainda, com meus 15 anos, 14 anos, quantas pregações eu ouvi sobre Apocalipse, sempre com esse olhar caótico de destruição. Toda vez que falava de Apocalipse era destruição, Terceira Guerra Mundial. Então os pastores diziam: cuidado com o Gorbachev, ele é o anticristo. O Gorbachev não existe mais, irmãos. Cuidado com a União Soviética, a União Soviética não existe mais. Cuidado com o Gaddafi na Líbia, Gaddafi não existe mais. O Muro de Berlim é a marca, o Muro de Berlim caiu. Muitos nomes foram ditos nas últimas décadas, muitos países foram apontados, muitos regimes políticos, mas a história está na mão do Senhor nosso Deus. Nenhum desses líderes prevaleceu. Eles desapareceram com o tempo. É muito engraçado, uma vez eu fui fazer uma avaliação, um tipo de prova, né? um modelo lá de prova, um simulado de prova, e um dos módulos era história, e eu percebi que eu não precisava estudar história, porque eu vi uma boa parte da história dos anos 70 para cá, e como o mundo mudou, como ele foi transformado, as fronteiras, os países, os modelos econômicos, tudo virou de cabeça para baixo. É porque a história não está na mão dos homens, irmãos. A história está na mão de Deus. A história está na mão de Deus. O livro de Apocalipse também vai nos mostrar que a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Nesse sentido, funciona o que Jesus ensinou: não tenham medo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja continua avançando. Quantos regimes opressores, Cuba, Cortina de Ferro, leste europeu, quantas e quantas histórias nós já ouvimos de dificuldade, de perseguição, de luta. Quantos crentes foram mortos, quantas Bíblias foram queimadas, quantas igrejas foram fechadas. No passado, ano passado mesmo, várias igrejas foram queimadas na Nigéria, com os crentes dentro. Pastores enterrados vivos aqui na América Latina, no México. Enterrados vivos, perseguidos, de forma opressora, radical, de cima para baixo. Mas não é que Deus levanta mais, nasce crente do chão, meu irmão. Sai crente da parede. As coisas mais improváveis acontecem. O nosso Deus é imparável. A igreja não pode ser destruída. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela foi lavada e remida no sangue de Jesus. Ela não pode ser parada. Então Jesus está dizendo: não temam. Quantos Nero vai matar? São milhões que eu vou levantar depois. Quantos? Olhem para o livro de Atos. Saulo era o maior matador de crentes que tinha. Perverso, abominável, implacável. Tinha ao seu lado a lei, a religião, o governo, a estrutura, tudo a seu favor. Mas Deus tocou no seu coração. O coração do rei está nas mãos do Senhor. O coração do ímpio. E agora? Agora o principal jogador, o principal guerreiro, o principal inimigo da igreja tornou-se o seu principal pregador, o seu principal teólogo, o seu principal encorajador, o seu principal pastor, o seu principal formador de líderes, porque a igreja é imparável, porque a igreja é o corpo e Jesus, o rei, é a cabeça, e Jesus não pode ser destruído. A obra de Deus nunca será destruída, porque o nosso Deus é eterno, louvado seja o nome do Senhor. Ela não pode ser destruída. Não pode ser destruída. Não se preocupe com leis, normas, emendas constitucionais, textos que passam pelos grupos do WhatsApp, vão destruir as Bíblias, vão fechar as escolas, vão acabar com os cultos.
Não se preocupe, meus irmãos, nós podemos até morrer, podemos até ser perseguidos, podemos até ser impedidos de servir a Jesus, mas Jesus levantará outros depois de nós, e outros, e outros, e outros, e a glória de Deus prevalecerá. A perseguição do mundo e Satanás não podem destruir a igreja, porque João viu a igreja entrando no céu, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E mais do que isso, Apocalipse nos mostra que os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Todos eles, o pecado, a morte, o corpo, o diabo, o anticristo, seus servos, todos eles serão eliminados por Deus. Então nós podemos repetir novamente, ainda que seja redundante dizer isso, repetir novamente. Vale a pena servir a Jesus, irmãos. Vale a pena servir a Jesus. Os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus. Isso é muito legal no texto. O juízo é real. Haverá juízo, haverá inferno, haverá condenação. Mas nós não precisamos temer. Jesus está do nosso lado, amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor, Ele nos lavou, nos guardou, nos protege com a sua mão. Ele nos conduz. Quem deve temer o juízo? Os infiéis, os inimigos de Deus. Eu me lembro, novamente, quando eu era garoto na Assembleia de Deus, já contei aqui várias vezes eu já contei aqui para os irmãos, que eu tinha medo de ceia. Toda ceia que tinha na minha igreja, ceia era terça-feira à noite. Terça-feira à noite com chuva, ceia rolando, e os pastores dizendo, cuidado, Jesus pode voltar a qualquer momento, e você pode ser deixado para trás, como já eternizou a frase o Tim LaHaye, deixados para trás. Eu fico vendo esses vídeos na internet, no YouTube, todo vídeo de arrebatamento, o pastor fica, já perceberam? Eu não sei o que os irmãos têm contra os pastores. Todo vídeo de arrebatamento fica o pastor, está o pastor pregando e fica o pastor. Maluquice, cara. Então eu tinha medo da volta de Jesus, medo do arrebatamento, medo de Jesus, medo do nosso mestre. Não, meus irmãos, se nós estamos aqui nessa noite é porque até aqui Jesus nos ajudou. Medo dele, medo da sua volta, medo do juízo. Os que são lavados e remidos no sangue de Jesus não receberão mais juízo. Nós receberemos a recompensa da nossa fé. Todo aquele que crê em Jesus terá a sua recompensa. A Bíblia chama de galardão, mas a gente pode dar um nome mais moderno para prêmio. Todo mundo vai ser premiado. Que prêmio é esse? A salvação eterna em Cristo Jesus. Que medo que nós vamos ter do arrebatamento. O arrebatamento é o dia da nossa vitória, irmãos. É o dia da nossa grande vitória. Finalmente. Chegou a hora, chegou o dia. Chega de tropeçar, chega de falhar, chega de errar, chega de andar para trás. Nunca mais, agora é para sempre na presença de Jesus. O arrebatamento é a nossa vitória, mas nós fomos ensinados tantas vezes a ter medo, a se sentir incapazes, despreparados. Quem de nós aqui está preparado, irmãos? Quem de nós aqui está preparado? Ninguém. O que nos salva? É o poder do sangue de Jesus, é a mão de Jesus sobre nós, é o nome de Jesus. Vamos entrar pelas portas com as nossas vestes marcadas e salpicadas pelo sangue de Jesus, o poder de Jesus. E estamos aqui nessa noite abrindo e fechando o culto em nome de Jesus, porque é por causa de Jesus que nós estamos aqui, por causa deles que nós vivemos, é por Ele, para Ele e por Ele, não há outra razão. Não somos merecedores e nem dignos. Bendito seja o nome do Senhor por causa disso, por essa maravilha. Então não temos que ter medo do juízo, irmãos. Nós temos é que aguardar com alegria o dia da nossa redenção, o dia da nossa vitória. Quem deve ter medo do juízo é aquele que é inimigo de Deus. Quantas vezes eu ouvi a pregação sobre o ladrão? Nossa, cuidado, o dia do Senhor é como o ladrão, que chega de noite e te pega desapercebido, te pega pelo pé, te pega distraído,
te pega despreparado. Mas nós não estamos distraídos, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite aguardando. Podemos nos levantar daqui a pouco na hora do louvor e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Nós não estamos distraídos, nós estamos focados. E se não estamos focados, estamos ouvindo Apocalipse hoje para voltar para casa focados, concentrados. Em quem? Em Jesus, esperando por Ele, aguardando por Ele, confiando nele, confiando no seu sangue, no seu poder. Quem tem medo é quem é inimigo de Deus. Nós não somos inimigos de Deus. Nós cantamos aqui nessa noite: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Nós somos amigos de Deus. A glória de Deus está sobre nós nessa noite. Então nós não temos que ter medo do juízo. Nós temos que nos alegrar na sua presença, porque a igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. Todas as vezes que eu me sinto triste e desesperançoso, eu gosto de me lembrar de Apocalipse 22, que me mostra a cidade, o rio, a luz, a presença, a multidão. Nós estamos lá para a glória e honra do Senhor Jesus.